Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. A Lei 14.309 foi publicada em 9 de março de 2022 e alterou o Código Civil ao inserir novas previsões no artigo 1351 e criar o artigo 1354-A, a fim de possibilitar que as assembleias condominiais sejam convertidas em sessões permanentes, bem como para normatizar a realização das assembleias virtuais nesses condomínios. Muitos condomínios utilizaram as assembleias virtuais durante a pandemia, mas eles estão preparados para essa nova realidade, então, que certamente se tornará cada dia mais comum com o passar dos anos. Como isso vai funcionar na prática? Para falar sobre esse tema, estamos agora com o advogado especialista em direito imobiliário, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e da Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, a AMAD. Dr. Giovanni Ferreira Pires, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Giovanni, esta lei, então, publicada em 9 de março, ela possibilitou que assembleias condominiais se tornem sessões permanentes para que sejam alcançados ali os quórums para as deliberações. Essa possibilidade se aplica, então, para qualquer tipo de votação no condomínio? Sérgio, o que a lei trouxe de alteração, e aí é só uma pequena correção do seu texto, o que foi alterado foi o artigo 1353, o que ela trouxe de modificação em relação às assembleias que exigem quórum especial. Quórum simples não é necessário, não pode fazer a sessão permanente. Os quórums especiais são aqueles que exigem uma votação com maior número de condôminos. Por exemplo, os quórums para a realização de obras no condomínio, previsto pelo artigo 1341 do Código Civil, ou o quórum para alterar a própria convenção, o quórum de 2/3, são quórums que exigem um grande número de condôminos para aprovar a matéria. Então, em se tratando, por exemplo, dos grandes condomínios com centenas de apartamentos, é quase impossível obter um quórum muito elevado. Então, a lei traz essa possibilidade de sessão permanente justamente nesse sentido, para possibilitar que se alcance o quórum prorrogando aquela sessão para correr atrás dos votos mesmo, para conseguir fazer aquele trabalho formiguinha e conseguir a aprovação da matéria. Mas aquele síndico, por exemplo, que se sente inseguro, porque tem todo tipo de síndico, né, Sérgio? Tem aquele síndico que acha que é dono do prédio, que faz e acontece como se não precisasse de autorização de ninguém. Tem aquele síndico também que é mais inseguro. Esse síndico, ele numa votação simples, não cabe a ele estender a sessão, estender a votação só para ter um apoio maior. É preciso separar o quórum simples do quórum especial e apenas o quórum especial pode ter a sessão permanente. Então vamos lá, doutor Giovanni, já que estamos falando do artigo 1353 do Código Civil, agora reformulado, prevendo essa chamada sessão permanente. Mas certamente há um prazo para concluir essa permanência. Como isso vai funcionar na prática? Vai ser elaborada uma única ata para as duas assembleias? A primeira é a que foi retomada na sequência ou não? Olha, a sessão permanente ela é prevista para que seja prorrogada por 60 dias, mas a lei autoriza que ela chegue ao prazo máximo de 90 dias a partir da primeira. Então nós temos a seguinte situação. Acontece uma assembleia, os condôminos podem deliberar, e isso é preciso ser dito, é preciso que haja a votação para tornar a sessão permanente, a maioria dos condôminos presentes devem aprovar isso. Então eles aprovam, podendo ser por 30 dias, 40 dias, enfim, até 60 dias. Podendo prorrogar, vamos supor que não se chegou ao quórum necessário em 60 dias, pode prorrogar por mais 30. Não pode prorrogar por mais 60, nem nada assim. O limite é 90 dias do início da votação. E isso é importante porque pode até acontecer prorrogações no decorrer da obtenção desses votos na sessão estendida. Mas essa prorrogação, repito, não pode ultrapassar o prazo de 90 dias. É o que está dizendo nos incisos 3 e 4 do parágrafo 3º do artigo 1353. Doutor Giovanni, vamos a essa situação, já que estamos falando dessas assembleias, que podem ser as virtuais, estamos falando agora principalmente da sessão permanente.
uma vez que dessa segunda reunião do condomínio será uma continuação da primeira, a primeira convocação vale para as duas ou precisamos de duas convocações? Sérgio, vão ser necessárias duas convocações. O que a lei fala a convocação para a primeira vai ser de acordo com a convenção normal, ok, maravilha. Decidiu-se estender a Assembleia, ou seja, decidiu-se aprovar pela sessão permanente, aqueles presentes já saem de lá convocados e os ausentes deverão ser convocados de acordo com o que prevê a convenção, da forma prevista na convenção. Então, não está dispensada a convocação da segunda Assembleia em relação aos ausentes, e os primeiros serão convocados naquela Assembleia mesmo. E aí você tinha me perguntado em relação às atas, é importante frisar isso também, porque encerrou a primeira Assembleia, a lei determina que seja elaborada uma ata parcial. Então, tem essa ata da primeira Assembleia, retomou-se a votação na segunda Assembleia, é feita uma ata correspondente à primeira. Então, você tem duas atas, uma parcial, em que foi tratado, e é importante que se coloque nessa parcial que foi discutido, deliberado, aprovado, e a segunda complementando aquela, inicialmente retomando aquela primeira ata, aquela primeira Assembleia e dando continuidade ao que foi discutido. Então serão dois documentos e em hipótese alguma deve-se dispensar a convocação, porque senão isso pode motivar a nulidade da deliberação. Vamos a um outro detalhe, continuação de votação que foi começada, iniciada na primeira Assembleia. Os condôminos que compareceram nessa reunião e votaram, eles precisam então comparecer na segunda para confirmar os votos? E caso tenham votado inicialmente de uma forma, eles podem modificar o voto na segunda Assembleia? Sim, na verdade eles não precisam comparecer. O que foi votado e constado em ata, e por isso é importante a ata parcial, o que foi constado em ata em termos de votação permanece e ele não precisa convalidar, ele não precisa confirmar. Mas, caso ele compareça à segunda Assembleia, e eu acho importante que compareça, afinal de contas, é possível que a matéria seja do seu interesse, então é importante que ele discuta. Alguém pode trazer alguma informação nova, pode trazer um outro ponto de vista, porque o condômino pode sim modificar o seu voto. Até que se conclua, Sérgio, até que se conclua a votação na conclusão da sessão permanente, no fechamento da sessão permanente, o condômino ele tem plena liberdade para votar da forma como ele quiser e modificar o voto em relação à primeira votação. Então é importante que haja a participação nas assembleias em que for tratado do assunto, porque, como eu disse, alguém pode trazer um elemento novo e modificar seu ponto de vista. O importante é que as decisões em assembleia elas sejam tomadas de maneira consciente e que a votação seja forte, firme, para que depois não surjam problemas que poderiam ser evitados com uma discussão bem feita durante as assembleias. Ele não precisa confirmar, mas ele pode mudar sim o voto dele. Doutor Giovanni, tivemos essa alteração na Lei 14.309, que permitiu também as assembleias pelo meio virtual, o que já havia sido autorizado pela Lei 14.010 de 2020, especificamente para o período da pandemia. Essa confirmação da norma, ela significa então a legalidade da Assembleia Virtual em qualquer situação a partir de então? Na verdade, é interessante que o Código Civil agora, ele estabelece a possibilidade da Assembleia Virtual, mas com condições. Desde que não haja uma vedação na convenção do condomínio para a realização dessa Assembleia Virtual, e desde que seja assegurado o direito de voz, de debate, de voto dos condôminos que participem naquilo ali, naquela Assembleia. E é possível também, Sérgio, que a Assembleia não seja apenas virtual, mas seja híbrida, ou seja, parte dos condôminos presentes e parte dos condôminos acompanhando por meio virtual. Agora, quando eu digo que há essas duas condições, é para frisar a importância disso. Porque quando estamos numa Assembleia presencial, é difícil um condômino impedir que o outro fale, porque a pessoa, quando viu que foi interrompida, a tendência é que ela fala, peraí, eu quero concluir meu raciocínio, eu quero terminar de falar. Presencialmente é assim. Mas pelo meio virtual, alguém tem um microfone, alguém tem um controle do microfone. Em hipótese alguma, a pessoa que tem a possibilidade de interromper, de cortar o microfone de algum participante, em hipótese alguma ela pode fazê-lo. Porque é uma condição da Assembleia Virtual
assegurar o direito de fala, de debate, de voto. Então, para que não haja discussão sobre a legalidade de alguma assembleia, é importante que isso fique bem claro, porque eu acho que isso pode surgir de problema aí no futuro. A gente vai ver algumas pessoas reclamando que foram tolhidas, que foram cerceadas de falar, e aí vai virar uma discussão em relação à validade dessas votações. Tá bom? É preciso garantir esse direito de voz. Isso sem falar aquela situação que o condômino ele não consegue acessar a Assembleia por um problema na internet, por exemplo. Como fica neste caso? Como ele poderá até pedir que esta deliberação seja anulada por não ter conseguido votar? Não, na verdade a lei já ressalva essa situação, dizendo que o condomínio não pode ser responsabilizado por um problema na internet ou no equipamento do condômino. Então, se a pessoa tem algum problema no seu equipamento, algum problema que foge do controle do condomínio, não há qualquer comprometimento com a deliberação. É claro que se a deliberação, se a votação, se a assembleia ocorrer por meio virtual e houver algum problema no condomínio, em termos de transmissão, enfim, algum problema que possa comprometer aquilo ali, obviamente essa assembleia não vai ter validade porque os condôminos não puderam participar dela. Mas se o problema, a assembleia acontece, os outros participam, o condômino que teve um problema pessoal no seu equipamento, ele não pode colocar a matéria em votação de novo, porque ela foi votada, tem legalidade e cabe a ele preparar, se estruturar antes de participar da assembleia. Muito bem, doutor Giovanni. Rapidamente, então, toda a assembleia virtual e também a local ali física precisa ser gravada? Não precisa. É interessante que seja. A gente sempre recomenda que haja uma gravação da Assembleia, porque, infelizmente, apesar da lei falar que inclusive essa lei, a 14.309, ela ressalva a questão da ata ser elaborada na conclusão da Assembleia, muitas vezes os condôminos não fazem isso. Deixam para elaborar por vício, por uma prática equivocada, deixam para elaborar a ata dias depois, e aí acaba se perdendo muita informação. A gravação ela é uma segurança em relação ao que foi tratado, em relação às falas de cada um, e é sempre prudente gravar. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma ferramenta que facilita essa gravação, isso só reforça essa gravação como uma oportunidade. Então não é interessante que algum condômino se oponha a isso, porque isso é uma bobagem, gente. O objetivo daquilo ali é assegurar uma votação, uma discussão sadia, e que bom que tem uma ferramenta que pode contribuir para que as atas sejam cada vez mais fidedignas e reais em relação ao que aconteceu na discussão. Doutor Giovanni Ferreira, conosco aqui na Rádio Justiça, hoje no quadro Direito Imobiliário, falando sobre a lei que regulamenta as assembleias virtuais e também falamos sobre as sessões permanentes. Doutor Giovanni Ferreira Pires, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.